Agora, lembrando ou apresentando para você quem foi Zizinho, craque da Copa de 50. Tomás Soares da Silva, o Zizinho, ou simplesmente Mestre Ziza. O que dizer de um jogador que era ídolo de Pelé? Era um misto de defensor, de atacante, de alimentador. Na geração dele, ele foi o jogador que teve assim, o status que o Pelé teria depois. O Zizinho foi, para mim, dentro da hierarquia do futebol mundial, só superado pelo Pelé. Eu acho que um bom jogador eu fui. Zizinho começou no Flamengo e a primeira chance surgiu num treino na Gávea, quando substituiu um grande nome do futebol brasileiro. Ele ficava ali na pista, sentado na pista, esperando uma oportunidade. E o Leônidas resolve sair antes do tempo, simula uma distensão, uma coisa assim para sair, não treinar até o final. O Zizinho entra no lugar dele. Ele costumava muito contar esse episódio. Ele tinha uns 10 minutos para ter um pouco de tempo para mostrar o que sabia. E é o que ele faz. Quando ele pega a bola, ele sai driblando, faz algumas jogadas incríveis. Acho que marca um gol ou coisa parecida e imediatamente o Flávio Costa manda contratá-lo. Ajudou o Flamengo a ganhar vários títulos, entre eles o tricampeonato carioca, 42, 43 e 44. E quando ele entrava na área, meu companheiro, era um Deus nos acuda. 1950, o ano que marcou a carreira de Zizinho com 2 decepções. Antes da Copa, a mudança inesperada de clube. O melhor jogador do Brasil foi vendido ao Bangu, uma negociação surpreendente, e Zizinho se sentiu traído. O Bangu comprar o Zizinho do Flamengo, isso é impensável. E o Zizinho não foi nem ouvido. E foi realmente uma surpresa para ele. O passe do Zizinho, transferência do Flamengo para o Bangu, teve o mesmo valor da renda do jogo Fluminense e Vasco, praticamente decisivo do campeonato de 49 em São Januário. Veja só, uma renda de um Fluminense Vasco em São Januário era capaz de comprar o maior jogador brasileiro para o Bangu. O novo reforço só se apresentou ao Bangu depois do compromisso mais importante daquele ano, a Copa do Mundo no Brasil. Zizinho não jogou as 2 primeiras partidas por causa de uma lesão. Depois fez 2 gols em 4 jogos e foi eleito o melhor jogador da competição pela imprensa que cobriu o Mundial. Mas isso não amenizou a dor pela perda do título. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950. E eu perdi a Copa do Mundo e vim para casa e eu não conseguia dormir. Eu tinha pesadelos. Apesar do sofrimento, havia o reconhecimento. Ele me fez confissões surpreendentes. A primeira delas é de que a seleção uruguaia era melhor do que a do Brasil. Zizinho perdeu a Copa, mas ganhou um amigo para o resto da vida. Obdúlio Varela, capitão do Uruguai, uma lenda do futebol. A amizade que proporcionou uma confissão curiosa ao repórter Geneton Moraes Neto. Que você, durante anos, depois da Copa de 50, se comunicava com o Obdúlio Varela, por telepatia, não, mas se comunicava por ele em pensamentos. Exatamente. Simplesmente nós éramos amigos e fomos adversários. Adversário do jogo mais dramático que eu tive na minha vida. E que ele também. Esse contato, porque ele era espírita também, não? Eu não sou. Você sabe que eu sou espírita? Não sei, estou perguntando. Talvez seja por aí. Era por aí, né? É, por aí. Em 1957, ano em que Pelé começou a despontar pelo Santos, Zizinho foi contratado pelo São Paulo. Aos 36 anos, Mestre Ziza comandou o time na conquista do estadual. Em 57, você tirou o tricampeonato da gente. Apesar de você meter um montão de gol na gente, em 58 nós perdemos o título. E
e você fez 58 gols. Foi um fim de carreira glorioso. O São Paulo pede, ao final do primeiro turno, um empréstimo do Zizinho. Ele é emprestado para o São Paulo não perde mais e é campeão paulista, numa histórica final contra o Corinthians, no Pacaembu, 3-1 São Paulo. Para o Zizinho, aquilo foi a coroação de uma grande carreira de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Foi técnico de seleções de base do Brasil na década de 70. Deixou seus ensinamentos registrados em 2 livros. Morreu em 2002, aos 80 anos. Eu fui um guerreiro da bola. Eu não gostava de arranhar a bola, não. Eu gostava de deixar ela inteira. É uma boa da minha vida.